O Alto da Compadecida 2 já passou de 3 milhões de pessoas que foram assistir esse filme no cinema em menos de um mês em cartaz. E essa marca já rolou alguns dias atrás, então provavelmente tá muito mais agora. E se continuar nesse ritmo, é muito provável que ele entre no top 10 maiores bilheterias nacionais da história. E para comemorar essa marca, comemorar os 25 anos do primeiro Alto da Compadecida e o grande momento que o cinema nacional vive, vamos então falar de algumas curiosidades da minissérie O Alto da Compadecida lá de 1999. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke. Que momento pra gente ser brasileiro, que momento pra se estar vivo e apreciar a arte, né, o cinema nacional. O Alto da Compadecida 2 passou da marca de 3 milhões de pessoas, assim como Ainda Estou Aqui, que também ultrapassou a marca de 3 milhões, também tem o Selton Mello no elenco, né, lá junto da Fernanda Torres, além de ter concorrido lá no Globo de Ouro o filme, a Fernanda Torres ter vencido como melhor atriz, o filme também tá concorrendo ao BAFTA e muito provavelmente entra na lista do Oscar também, que tá pra ser anunciado. Acho que no momento que você tá vendo esse vídeo, talvez já tenha sido anunciado, mas no momento que eu tô gravando ainda não foi. E eu espero muito que tenha sido entrado como melhor, pelo menos melhor filme internacional, mas acho que dá pra entrar como melhor filme também, existe uma chance aí, segundo os avaliadores, né, segundo a crítica, e também a Fernanda Torres talvez concorra como melhor atriz, né, segundo o que estão falando aí pela internet, talvez esteja entre ela e a Demi Moore. Então vamos ficar na torcida muito forte pela nossa Fernanda vencer também o Oscar de melhor atriz. E se o cinema nacional tá vivendo esse momento tão maravilhoso pra gente, não começou de agora. As boas produções brasileiras já começaram há muitos anos atrás. Já tivemos Central no Brasil e Fernanda Montenegro acompanhando também. E uma das maiores obras nacionais que já tivemos até hoje também foi O Alto da Compadecida, que foi criada como uma minissérie de 4 episódios lá em 1999 pela Globo e que rapidamente se tornou um sucesso. É um sucesso até hoje, é uma série atemporal que se você ainda assistir, que tá lá na Globoplay disponível os 4 episódios, mano, você vai ver que não envelheceu em nada. A série continua maravilhosa, a história continua muito boa. Não percam a história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Então vamos começar com as curiosidades de O Alto da Compadecida, a série original lá de 99. E já vou começar a primeira curiosidade justamente falando sobre isso, né? Se você foi pego de surpresa de repente, se alguém ainda não sabia dessa informação, O Alto da Compadecida, na verdade, é uma minissérie, não é um filme. Ou melhor, existe o filme, mas ela foi criada como uma minissérie. Foram 4 episódios de 40 minutos mais ou menos cada um, que totalizaram 2 horas e 40 de obra ali pra gente poder assistir, e foi passado nesse formato de episódio uma vez por semana na TV Globo. E fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles decidiram reeditar, juntaram tudo como se fosse um filme, mas pra época, hoje em dia é normal a gente ver filme de 2 horas e 40, né? Mas na época não era tanto. Então eles tiveram que reeditar, cortaram algumas coisas, algumas histórias secundárias, ali uns outros planos, outros personagens, para caber dentro de 1 hora e 40. Aí foi editado como um filme, sem que interferisse na história principal, nos personagens principais, e aí exibiram nos cinemas. E por mais que o filme seja muito bom, se você nunca assistiu ela como minissérie, eu recomendo, porque, mano, é 1 hora de diferença, cara. Pô, gente, o que é que tem? O final dessa história todo mundo conhece. São tramas extras ali, mas que acrescentam. Elas não fazem falta, não são essenciais, mas quando você assiste, elas acrescentam e deixam a história ainda melhor. Como eu disse, está disponível na Globoplay, tanto o filme quanto a minissérie, vale a pena assistir. A segunda curiosidade da lista é que O Alto da Compadecida não é uma história original, ela é adaptada, uma história adaptada de um livro do Ariano Suassuna, que foi escrito em 1955 como uma peça de teatro. O livro se chamava Alto da Compadecida, sem o artigo no começo. Esse livro, acredito que se tornou a obra mais famosa do Ariano Suassuna, que tem tantas outras grandes obras feitas em toda a sua carreira. Mas esse foi o principal para projetar ele para o cenário literário aqui no Brasil. Agora, a terceira curiosidade é sobre o nome. Se você perguntou por que se chama O Alto da Compadecida, o que significa esse alto? O Compadecida é fácil, né? É sobre Maria, sobre a Virgem Maria, que ela se compadece da gente, essa compaixão que ela tem. Então ela é a compadecida. Isso é fácil. Agora, o que significa esse alto? Esse alto, por tudo que eu fui pesquisando, me parece que foi uma genialidade tão grande do Ariano Suassuna em criar, porque ele pode ter 2 grandes significados que têm tudo a ver com a obra. O primeiro significado vem de alto, do latim acto, que seria um ato, né, uma ação. Ela significa uma composição teatral de literatura, que surgiu lá na época da Idade Média na Espanha, e que era um nome usado para pequenos atos, pequenas peças de rua, sabe, que contém um ato só, peças curtas e rápidas, e que normalmente trazem um tom cômico, ao mesmo tempo com uma moral da história voltada para a religião. E tem tudo a ver com a obra do Ariano Suassuna, que quando ele escreveu lá em 55, ele escreveu em forma de peça de teatro para ser apresentado pelas ruas mesmo. Então era peça curta, que trazia essa mensagem
né, da compaixão de Maria, né, do julgamento do João Grilo, e que além dessa mensagem era também interpretada de uma forma cômica, então por isso recebeu o nome do Alto da Compadecida, que era uma coisa muito normal. Se você tinha uma outra peça, era o alto de não sei o que, o alto daquela outra coisa, era normal. Só que também existe um outro significado que pode ser atribuído a essa peça especificamente, porque esse auto pode ser relacionado também a autos jurídicos, que é um termo usado para um conjunto de documentos, de provas, de repente, que formalizam um julgamento. É uma coisa bem pro lado jurídico. E na história a gente tem justamente isso, né? O julgamento do João Grilo, o julgamento de vários personagens, mas principalmente do João Grilo, e as provas, de certa forma, que Maria traz para tentar ajudar ele, para tentar redimir ele, ou dar uma segunda chance pro João Grilo. Sendo assim, então, o Alto da Compadecida tem essa questão da peça de teatro curta, cômica e com moral religiosa, e dos autos jurídicos. Mano, que gênio o Ariano Suassuna foi. Intercedo por esses pobres, meu filho, que não tem ninguém por eles. A quarta curiosidade ainda é sobre o nome. Você sabe como se chama o filme ou a minissérie em inglês? Ele se chama A Dog's Will, que é o nome internacional, né, quando vai para fora do Brasil. E que traduzindo para o exato contexto daqui seria O Testamento da Cachorra, que é o plot e o nome do primeiro episódio da minissérie e também o início do filme ali. E eu sei que esse nome parece que não é tão bom assim, tipo, eles pegaram o nome do primeiro episódio e deram pra minissérie, pro filme, e que nem é o plot principal da história. Esse nome não é dos melhores, mas também não é tão ruim assim, porque, mano, como é que, se fosse traduzir literalmente, não ficaria tão bom também. Ia colocar, como é que traduz o Alto da Compadecida? The Compassionate Acts? Indo pro lado dos autos ali, que significa o negócio da peça, ou se fosse mais pro lado jurídico, né, do significado do negócio, seria The Compassionate Records, Law, alguma coisa, mano, não ficaria tão bom. Então eles acabaram pegando o primeiro plot ali do primeiro episódio mesmo e fizeram dessa forma, assim como é Game of Thrones, por exemplo, que a saga dos livros se chama As Crônicas do Gelo e Fogo, mas o primeiro livro se chama Game of Thrones, A Guerra dos Tronos, e acabou se tornando o nome da série, por mais que seja o nome só do primeiro livro da saga dos livros. Quinta curiosidade agora é sobre outras adaptações que tivemos de Alto da Compadecida, né, da obra do Ariano Suassuna, porque por mais que essa minissérie de 99, o filme de 2000, seja o mais famoso, o mais conhecido, mas já tiveram outras adaptações para TV e para o cinema ali, além das peças de teatro de rua que já fizeram inúmeras vezes. Mas de filme a gente já teve um lá em 1969, que foi a primeira adaptação para tela, que se chamava apenas A Compadecida, que o roteirista do filme foi o próprio Ariano Suassuna, ele ajudou ali na criação do roteiro. E, mano, no elenco a gente tinha Regina Duarte, bem novinha, fazendo Maria, e a gente tinha o Antônio Fagundes, também no auge dos seus 20 anos, fazendo o Chicó. E até o Ari Toledo, também bem novinho, fazia um personagem chamado Cabra. Ele tem bastante diferenças, não me parece tão cômico quanto a versão que a gente conhece, talvez fosse cômico pra época, né? São 30 anos que separam essas duas obras. E se você estiver curioso para assistir esse filme completo, tá disponível no YouTube de graça, só procura lá A Compadecida 1969 que você vai achar. Quase 20 anos depois teve a segunda adaptação, que foi Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Você não ouviu errado, era o Alto da Compadecida feito pelos Trapalhões. Mas não é o Alto da Compadecida acontecendo e do nada entre o Didi, entre o Zezé, entre o Zacarias, o Mussum, não é assim. Os Trapalhões, na verdade, interpretaram os personagens do filme O Alto da Compadecida. Então a gente tem o Didi e o Renato Aragão como João Grilo, o Dedé como Chicó, o Mussum, ele faz primeiro um frade e depois ele faz Jesus Cristo, e o Zacarias faz o personagem do padeiro. Então a gente tem os quatro aí fazendo personagens da história. A gente ainda tinha no elenco a Betsy Golfman como Maria, a Cláudia Gimenez como a mulher do padeiro, o José Dumont como Cangaceiro Severino e o Raul Cortez como Major Antônio. E depois ele ainda fez o personagem do Diabo na segunda metade do filme. Mano, é um ótimo elenco, já é um pouco melhor de ser assistido hoje e um pouco mais próximo da obra que a gente conhece também. Porque é uma obra cômica, né? E os Trapalhões eram personagens de comédia. Então eles já conseguiram dar um ar um pouco mais cômico para a história sem trazer os trejeitos dos Trapalhões que eram conhecidos. Eles fizeram realmente os personagens bonitinhos. Essa versão também está disponível no YouTube. Então se você quiser assistir, procura lá Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Tem 1h30, 1h30 e pouco, se eu não me engano, completo e de graça para assistir. E como eu disse, já tiveram várias peças de rua, mas também já tiveram interpretações no teatro. Várias interpretações, muda uma coisa aqui, outra coisa ali. Cada direção, seja do teatro, do filme, de minissérie, eles interpretam
de uma forma diferente. Então pode ter uma ou outra coisa que não seja tão parecida com a versão mais famosa, mas tem lá, sabe? Já rodou o Brasil aí pelos teatros. Agora a próxima curiosidade é voltado mais para a obra original, o livro do Ariano Suassuna. Ele também não é totalmente original. Ele pegou algumas inspirações de outras obras já famosas, como o próprio personagem João Grilo. Esse é um personagem que já existia. Ele é um personagem que já esteve presente em vários contos, assim, que as pessoas contam umas para as outras, né? Tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. E aí ele teve outras inspirações também em obras do poeta Leandro Gomes de Barros. Uma delas foi a obra chamada O Dinheiro, o Testamento do Cachorro. Tá vendo como tem a ver com o primeiro plot ali da minissérie, o primeiro episódio, e o nome em inglês também? E uma outra obra do Leandro Gomes de Barros, que também foi uma inspiração para o Suassuna, é O Cavalo que Defecava Dinheiro. E se vocês lembram da história também da minissérie, né, se tá mais fresco aí na memória de vocês lembram que tem o gato que descome dinheiro. É a mesmo plot, ela é a mesma história que foi adaptada aqui como um golpe ali do João Grilo. Ai, é o tal que caga dinheiro. Com licença de uma palavra, é sim senhora. Agora, vale aqui também informar vocês que mesmo sendo a adaptação mais famosa, a minissérie de 1999 não é completamente igual à obra dos livros. Lembra que eu falei que o Suassuna ele escreveu como forma de peça de teatro de rua? Então, essa obra, ela também foi uma pantomima, eu não sei se eu pronunciei certo, mas basicamente é uma obra que é em sua maioria gestual, tem poucas falas. E quando era apresentado na rua, entre uma cena e outra, para os personagens irem se preparando, existia um cara que conversava com a plateia, um personagem que conversava com a plateia. Esse personagem era o palhaço. Existe um palhaço ali que entre uma cena e outra ele vem e gesticula e conversa e faz piada, não sei o que, até os personagens se preparar para voltar e seguir com a cena seguinte. E na minissérie de 1999 a gente não tem esse palhaço. Ele normalmente está mais presente mesmo nas peças de teatro. Mas ele está presente nos outros dois filmes, de 69 e o de 87. Uma outra diferença também da história da minissérie para os livros é a personagem Rosinha. E não que ela não exista, só que nos livros ela só é citada. A Rosinha, né? Tem algumas citações ali sobre ela. Na minissérie, o Guel Arraes ele decidiu trazer a personagem para a vida de verdade e para participar da história. Ela foi interpretada pela Virginia Cavendish e foi muito bem também interpretando a personagem. E assim como o Ariano Suassuna pegou emprestado outras obras, ali, inspirações em outros lugares, quando o Guel Arraes, né, o diretor da minissérie, ele foi construir a história da minissérie, ele também pegou coisas emprestadas de outras obras do próprio Ariano Suassuna, com autorização do Ariano Suassuna. Claro, né? Ele não ia modificar a história do Auto da Compadecida sem a autorização do criador. E é óbvio que eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Lembram quando na história o Chicó, o João Grilo e a Rosinha, eles estouram um porquinho ali, o porquinho de cofrinho que tá cheio de dinheiro, e aí eles pegam as moedas e são todas muito antigas e não valem mais nada no tempo deles. Essa história originalmente não é de Auto da Compadecida. Essa história originalmente era da obra O Santo e a Porca, que foi escrito pelo próprio Suassuna em 1957. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Agora, todo mundo que já assistiu o Auto da Compadecida pelo menos uma vez lembra da musiquinha, né? Essa que é a musiquinha usada na abertura dos episódios da minissérie não era assim desde sempre, ela só existe desde 2020. Antes disso, desde 1999 até 2019, ela tinha cenas de um filme que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Auto da Compadecida. O filme que eles pegaram essas cenas emprestadas para criar a abertura foi o La Vie et la Passion de Jesus Christ, um filme francês de 1903, que é sobre a paixão de Jesus Cristo. Esse filme é completamente mudo, ele tem só uma trilha sonora e vai aparecendo na tela escrito algumas coisas principais que estão acontecendo. E que inclusive vou trazer uma informação aqui que eu acabei de aprender e espero não ter aprendido errado, então se eu estiver errado me corrijam. Mas a cultura nordestina tem uma grande influência da cultura francesa. Foi algo que eu aprendi a escrever no roteiro aqui desse vídeo, eu não faço ideia se é verdade, então se tem alguém do Nordeste pra me desmentir ou me confirmar, me fala aqui nos comentários. Então por 20 anos a abertura da minissérie O Auto da Compadecida tinha cenas desse filme da Paixão de Cristo de 1903, e que esse filme também está completo e de graça no YouTube. Tem cerca de 1 hora mais ou menos, e ele tem uma pegada de teatro também, mas é um filme com cenários e tudo mais. E aí, em 2020, comemorando os 20 anos de O Auto da Compadecida, a Globo decidiu remasterizar os episódios para colocar em melhor qualidade, e quando fez isso aproveitou e mudou também a abertura, colocando desenhos ali, pinturas dos personagens Auto da Compadecida e o fundo de música chamado Presepada, que é a música que toca na abertura e a música principal do filme, da minissérie. Agora vamos falando um pouco mais de bastidor, né? As gravações de O Auto da Compadecida. Ela até que foi uma gravação rápida, foram apenas 37 dias
para gravar esses 4 episódios da minissérie. Foram basicamente 9 dias para cada um dos episódios. As filmagens foram feitas em 2 locais, no Rio de Janeiro, mas grande parte dela também no Paraíba. Curiosamente, uma cidade chamada Cabaceiras, que é próxima de Taperoá, que é a cidade onde se passa a história de O Auto da Compadecida. Agora, quando eles chegaram lá em Cabaceiras para fazer as gravações que eles fizeram lá naquela cidade, tinha 65 pessoas para abrigar, entre elenco e produção. Eles tinham que dormir em algum lugar durante os dias de gravação. Para conseguir acomodar todo mundo, eles alugaram 2 fazendas, todos os quartos de um hotel que ficava a 20 km mais ou menos de distância, e mais 12 casas foram alugadas para todo mundo conseguir dormir. Os figurinos também são todos muito bons, né? A maioria deles mais simples, mas todos muito bons. Só que eles têm algumas curiosidades, como por exemplo, o figurino do Marco Nanini, que faz o Severino, né, o cangaceiro, pesava 8 quilos, mano. 8 quilos naquele sol ele tava usando, fora uma látex ali no rosto pra poder dar uma deformada, o olho de vidro e uma peruca. Então o Marco Nanini sofreu e ainda entregou uma atuação impecável. E o Matheus Natchergaile, eu não sei se eu pronunciei certo, acredito que sim, o nosso João Grilo, ele também teve algumas modificações. Ele usava uma prótese dentária pra ficar com aqueles dentes amarelos, tortos, além de trazer aquela característica do olho meio virado, né, meio estrábico ali, que foi uma coisa que o próprio ator inventou pro João Grilo, nem nunca teve essa descrição dele, tanto é que as atuações anteriores não tinham. E agora falando exclusivamente do filme, nessa 14ª curiosidade que já estamos aqui neste vídeo, como é que foi a recepção de um filme que foi reeditado para passar no cinema, sendo que ele já tinha passado na TV aberta? Foi muito boa. Mano, se o segundo tá fazendo o sucesso que tá agora, né, mais de 3 milhões, o primeiro bateu 2 milhões de telespectadores indo aos cinemas, lembrando que já tinha quase todo mundo assistido na TV aberta como minissérie. Não é uma marca fácil, mas o Auto da Compadecida conseguiu e merecidamente, né, um puta filme. E como eu já disse, o diretor da minissérie foi o Guel Arraes, que fez algumas modificações, decidiu trabalhar nessa adaptação, que ele sabia que ele teria bastante tempo, né, de tela, sabia que seria uma minissérie, então ele conseguiria adaptar à altura que o Auto da Compadecida pedia. Agora, uma curiosidade legal sobre a vida do Guel Arraes é que ele era amigo do Ariano Suassuna, eles já foram vizinhos em uma época da vida deles. E ainda nessa época, antes do Guel Arraes se tornar quem ele é, o Ariano Suassuna já falava que via um potencial ali nele. Imagina a felicidade de saber que um dia ele estaria adaptando a sua principal obra. E isso facilitou muito também quando ele estava fazendo essa adaptação da minissérie, porque ele podia ir conversando com o Ariano Suassuna, pedindo uma opinião, pedindo uma referência, até que chegou um determinado ponto ali que o Ariano Suassuna estava vendo muitas diferenças, ele decidiu não interferir mais. Ele não ligou mais pro Guel Arraes, esperou a minissérie sair e começou a assistir para ver o resultado, mas foi tudo aprovado. E quando passava no ar, as pessoas diziam assim, e aí? Falava, ele viu no quarto. Primeiro capítulo. Assim, segundo capítulo, ele foi pra sala. Terceiro capítulo, ele chamou gente pra ver com ele. E agora, assim, nessa época que a gente tem aí, como eu falei, Ainda Estou Aqui, que tá concorrendo a vários prêmios e tudo mais, mas existem muitos prêmios importantes do cinema nacional. A gente também tem premiações importantes aqui. E o primeiro filme o ano fez a Rapa. Na premiação Grande Prêmio do Cinema Brasil, tivemos aí o Auto da Compadecida 1 vencendo como melhor direção, melhor roteiro, melhor lançamento e melhor ator pro Matheus Natchergaile. O filme também venceu o Grande Prêmio da Crítica, feito pela APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. Além de, em 2015, ter sido eleito pela Abracine como um dos 100 melhores filmes já feitos na história do Brasil. 17ª curiosidade, estamos chegando no fim já desse vídeo, infelizmente. Antes disso, não esquece de se inscrever, deixar seu like, né, ativa as notificações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quer me ouvir mais falando sobre obras nacionais? Me avisa aqui nos comentários que eu vou trazendo para vocês. Posso trazer mais coisas de Auto da Compadecida também. Tô reassistindo agora nesse momento com a Bia também. E eu falo de várias outras séries aqui, então te convido a conhecer mais do meu canal, conhecer os vídeos. Me seguir no Instagram também, @minhavidaemasérie_. Também vou postando vários conteúdos diferentes por lá. Tenho certeza que você vai gostar desse canal. Então se inscreve aqui, deixa o like. E se você já é inscrito ou inscrita, pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas também. Vamos alavancar tudo que for sobre o nosso cinema nacional, aproveitar esse hype que tá rolando. Fechou? Posso contar com vocês? Então beleza, vamos continuar com a 17ª curiosidade. Você sabia que Selton Mello e Matheus Natchergaile
não fizeram um teste de elenco pra esses papéis? O Guel Arraes, ele olhou pros papéis, olhou pros atores e falou, mano, é eles. E aí ele chamou o Selton Mello pra fazer o Chicó, chamou o Matheus Nattergali pra fazer o João Grilo, sem teste e sem eles nunca terem feito os papéis de comédia na vida. Eles eram mais conhecidos pelos papéis dramáticos. Então foi uma grande aposta do Guel Arraes que deu muito certo. Tanto é que depois disso, o Selton Mello, que nunca tinha pensado em fazer coisas cômicas, porque ele não sabia se conseguiria, ele viu que foi muito bom no que ele fez, todo mundo falou que ele foi muito bom no que ele fez, e daí pra frente ele passou a aceitar mais os convites ou fazer mais testes para papéis de comédia. 18ª curiosidade agora, falando justamente sobre o Selton Mello. Nessa época que ele foi convidado para fazer o Alto da Compadecida, ele estava num momento muito ruim da vida dele, isso segundo ele próprio. Em uma entrevista ele disse que ele estava muito desanimado, estava passando por uma crise existencial e que ele ficou muito feliz com o convite, gostou muito de ter feito o Alto da Compadecida. Ele disse que foi a interpretação do Chicó que trouxe o sorriso de volta pro rosto dele. E pelas palavras do próprio Selton Mello, ele disse que o Chicó salvou a vida dele. Olha que forte, né, mano? A gente nunca sabe de onde que vai vir essa salvação, de onde que vai vir alguma coisa que vai levantar a gente em um momento ruim. O Selton Mello tava tão mal e o que salvou a vida dele foi um papel de um personagem de comédia que ele nunca nem tinha feito comédia na vida, mesmo assim. Ele se arriscou e foi bom pra todo mundo. Que bom, né? Porque o Selton Mello agora é um dos maiores que a gente tem. Sobre agora a trilha sonora, penúltima curiosidade deste vídeo. Um dos principais responsáveis pela trilha sonora foi o João Falcão, que também foi um dos roteiristas da minissérie, ao lado do próprio Guel Arraes e da Adriana Falcão. O João Falcão, ele foi lá pra Recife, no Pernambuco, e ficou 4 dias lá com músicos pernambucanos para criar toda a trilha sonora da minissérie. Então todas as músicas são locais, pensando na ambientação e pensando também nos personagens, na personalidade de cada um, do momento que aquela música, aquela trilha sonora iria entrar na produção. Tudo isso feito em 4 dias. E a última curiosidade é uma que não tenha tanto a ver com a minissérie, mas é porque eu não queria fazer um vídeo de 19 curiosidades, é um número muito quebrado, então eu quis arredondar para 20 e vou falar uma coisa sobre a minha vida. Eu já fui João Grilo na escola. Mano, na época do meu ensino médio, há longínquos 20 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha aula de artes no ensino médio, eu não lembro que ano que foi, se foi no primeiro, segundo ou terceiro, que foi ali entre 2005 e 2007. Eu sei que a gente tinha a matéria de artes, e uma das, eu não lembro se foi a prova da nota do bimestre, do semestre, eu sei que era uma nota extremamente importante. A professora, ela levou todo mundo da sala para assistir o Alto da Compadecida, lá na biblioteca, e depois ela deu um trabalho para a sala inteira, para todo mundo fazer juntos uma peça de O Alto da Compadecida. A gente já tinha que escolher uma das cenas do filme e representar. Criar o roteiro, fazer as atuações, tudo, direção, tudo ali bonitinho, e apresentar pra ela. E eu não sei por que raios me colocaram pra fazer João Grilo, porque, mano, eu sempre fui muito tímido, eu nunca pensei em fazer uma coisa dessa, ainda mais um papel de tanta importância, que eu jamais conseguiria, porque eu sou tímido, sou péssimo ator e não sou engraçado. Mas, enfim, por algum motivo me colocaram como João Grilo, eu sou besta, aceitei, e a gente teve que começar ali, a gente escreveu as falas, foi decorando, foi fazendo, tive que fazer minhas graças, tive que fazer o poema do João Grilo, né? Já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! Mano, eu fiquei com muita vergonha, mas aceitei. Porque não seria pra escola inteira, né? Seria só pra professora. Ah, vamos, né? Tem que fazer. Só que no final das contas a gente acabou tirando 10. Ficou muito engraçado, a gente se divertiu muito fazendo. E é uma das razões por eu amar essa obra também. Também lembro de já ter assistido no cinema, na época que passava com meus pais. Então, assim, existe uma importância também dessa história na minha vida, né? Faz uma pequena parte da minha personalidade. Foi, acho que, o meu primeiro contato com o teatro, de eu ter participado de alguma coisa. Segui a carreira de teatro? Não, mas hoje eu tenho vontade de ser diretor, por exemplo. Então talvez seja, não sabe aquele início que te leva pra alguma coisa? Talvez tenha começado por aí. O importante é que foi nota 10. Tiramos nota máxima, deu tudo certo, ficou todo mundo feliz no fim das contas. E essas são as 20 curiosidades da minissérie O Alto da Compadecida. Se você gosta dessa obra, não esquece, deixa seu like, se inscreve, compartilha com outras pessoas, engaja comigo nos comentários, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, mas me segue nas outras também. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima e valeu!